Olá, meu nome é Lucas Salim, sou auditor aqui do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e vou ministrar para vocês esse módulo 8 do curso, que é a Introdução ao Direito Administrativo. É muito importante que a gente tenha uma noção do que é o direito administrativo, principalmente para o exercício da vereança se tornar mais fácil, mais claro. Primeiramente, o direito administrativo nada mais é do que as normas aplicadas à administração pública no exercício das suas funções, na prestação de serviços públicos, nas suas relações com particulares e nas suas relações com seus próprios servidores, que a gente vai tratar aqui ao longo do curso. E para a gente entender direito administrativo, é muito importante a gente trazer dois conceitos que a doutrina traz. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele traz que o direito administrativo é pautado sempre por dois princípios, dois macro-princípios, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. A ideia é mais ou menos que o Estado ele surge para coordenar todos esses interesses dos particulares. Por causa disso, ele consegue elencar alguns interesses que são da coletividade, sendo esses interesses públicos. Um bom exemplo disso é a saúde. Todo mundo quer saúde e cabe ao Estado, então, verificando que aquilo é um interesse público da coletividade, prestar esse serviço. E o direito administrativo serve justamente para regular essas situações. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele fala da supremacia do interesse público sobre o privado, ele está dizendo em que, em algumas situações, o Estado, justamente por estar trabalhando com o interesse que é público, ele vai poder criar restrições ao interesse privado. Ele vai poder escolher entre o interesse privado e o interesse público e escolher o interesse público. De outra parte, na contramão, o Estado ele não pode deixar de cumprir o interesse público. Ele não pode escolher não prestar o serviço de saúde. Ele obrigatoriamente tem que prestar o serviço de saúde. E Celso Antônio Bandeira de Mello coloca esses dois macro-princípios como uma balança. De forma proporcional, buscando uma razoabilidade, o Estado tem que buscar atingir o interesse público e fazer algumas restrições aos interesses privados e sempre buscar o interesse público. Com base nesses dois macro-princípios que desenvolvem toda a doutrina do direito administrativo, e a gente vai tratar de princípios constitucionais agora, porque na Constituição que estão reguladas as normas gerais sobre direito administrativo, é o famoso artigo 37 da Constituição, e lá ele elenca quais são os 5 princípios que o Constituinte trouxe para a gente nas nossas relações com o direito administrativo. O legal é que do jeito que ele foi colocado na Constituição, a gente tem uma palavrinha mnemônica, que são os princípios do direito administrativo, são o famoso LIMP. LIMP nada mais é do que o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Todos os 5 princípios estão no caput do artigo 37, estão descritos na Constituição Federal. A gente vai passar um por um, para a gente ter uma noção de cada, mas o primeiro deles é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele reina no mundo jurídico e principalmente no direito administrativo. O legislador deixou bem claro que o administrador público ele tem que seguir o que a lei determina. Por quê? Porque o Estado também está submetido à lei. Está certo que a administração pública e o Estado são os que fazem as leis, é o Poder Legislativo que cria as leis. Vocês, vereadores, que vão criar as leis. Mas as leis têm que ser cumpridas pelo próprio Estado e por vocês próprios. Vocês não estão acima da lei como ninguém está. Então, justamente que o princípio da legalidade é o primeiro princípio que aparece na Constituição. O administrador não pode deixar de cumprir a lei. E a doutrina ainda vai um pouquinho mais longe e faz a comparação com as pessoas privadas, as pessoas físicas. Quando a lei não proíbe uma conduta, os particulares podem seguir o seu caminho de forma que eles não vão estar descumprindo a lei. Isso não ocorre com o administrador público, porque o administrador público só pode fazer aquilo que a lei determina. Porque quem faz a lei, que são os vereadores, os deputados federais, os deputados estaduais e senadores, o Poder Legislativo, ele elenca aquilo que
ele, como representante do povo, determina que é o interesse público. Então, o administrador tem que cumprir o interesse público, como a gente falava anteriormente, na indisponibilidade do interesse público. Por causa disso, o princípio da legalidade ele é um dos primeiros princípios e um dos mais famosos princípios do direito administrativo, se não o mais importante, do qual todos os outros se decorrem. Um bom exemplo que a gente tem do que é o princípio da legalidade na própria Constituição Federal é o artigo 37, inciso 9º, que trata da contratação temporária. A contratação temporária não é uma opção do administrador. O administrador só pode executar as contratações temporárias de acordo naqueles exatos termos da Constituição. E ali a gente tem lá, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal já falou que são 4 requisitos para a gente trabalhar com a contratação temporária. A lei tem que estabelecer quais são as hipóteses de possibilidade da contratação temporária, o tempo da contratação, a necessidade tem que ser temporária, não pode ser algo que perdure ao longo de vários anos, e o interesse público tem que ser excepcional. Justamente por isso tem que estar em lei. Então, a partir do momento que um administrador faz uma contratação temporária e não cumpre esses dispositivos, ele está descumprindo a lei. Ele está descumprindo o princípio da legalidade. Como a gente já falou, no segundo princípio é o da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, pela doutrina, ele é dividido em 3 vertentes. A primeira vertente é o dever de isonomia por parte da administração. A administração não pode criar privilégios para uns em detrimento de outros. Ela não pode escolher por valores subjetivos quem ela quer contratar, por exemplo, para uma licitação. Ela não pode escolher quem vai ser o servidor público aprovado no concurso. Justamente ela tem que ser isonômica. Todos estão no mesmo padrão de igualdade e a lei vai determinar qual o critério de diferenciação entre as pessoas que estão no mesmo pé. Uma segunda vertente é o dever de conformidade com os interesses públicos. Como eu estava falando, o interesse público é algo que é compartilhado por todos da sociedade. Então, a administração pública ela deve ir atrás desses interesses. A partir do momento que ela deixa de ir atrás do interesse público e vai buscar algum interesse particular específico, ela ofende o princípio da impessoalidade, porque ela deixa de ser uma instituição criada para a sociedade e passa a ser uma instituição atuando nos interesses de um certo grupo que não condiz com o interesse público. E a terceira vertente é a vedação à promoção pessoal dos agentes públicos. A administração pública ela é o que a doutrina chama de ficção jurídica. A gente não consegue ver a administração pública. Ela atua por meio dos seus servidores públicos, que a gente vai tratar ali mais à frente. Por causa disso, quem toma as decisões são servidores públicos, são pessoas. Só que essas decisões são da administração. Os servidores públicos, quando tomam essas decisões, eles são da administração. Então, não podemos atribuir aos servidores públicos o mérito daquela conduta. Quando uma política pública, quando um hospital é criado, quando uma escola é construída, não foi aquele servidor público que fez, foi a administração pública, na sua gestão. Mas quem fez foi a administração pública. Os recursos eram públicos, o interesse era público, o serviço que vai ser prestado de educação ou saúde vai ser um serviço público. Então, essa é a terceira vertente do princípio da impessoalidade. Nós não podemos atribuir ao servidor público que realizou o ato os méritos ou os deméritos do que foi realizado. Quem fez foi a administração pública. E exemplos que a gente tem sobre o princípio da impessoalidade, principalmente na vertente do dever de isonomia, é o concurso público. De acordo com o texto constitucional, eu vou dar uma lidinha aqui, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A gente vai tratar de servidor público ali na frente, mas o que é importante é que o concurso público ele serve justamente para demonstrar esse dever de isonomia da administração.
todo mundo vai fazer a mesma prova, todo mundo vai estar cumprindo os mesmos requisitos para poder participar do concurso público e o melhor será eleito. Não aquele que a administração escolheu, mas aquele que melhor se saiu num teste objetivo, que seria a prova, por exemplo. E um exemplo da vedação à promoção pessoal dos agentes públicos é o próprio artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que trata que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. É justamente a vertente da vedação à promoção pessoal. É o que a gente falava. Quem executou a política pública foi a administração, não foi um servidor. E justamente por isso que também não é admitido, e o próprio Tribunal de Contas do Estado vem tomando decisões considerando irregular, a apresentação de símbolos que vinculem algum serviço público, alguma obra pública, a algum partido ou algum administrador. Tudo isso por afronta ao princípio da impessoalidade, que também está no artigo 37 da Constituição. O terceiro princípio é o princípio da moralidade, é o princípio mais difícil de ser definido, porque moralidade é um termo aberto, mas a moralidade é muito importante para a nossa vida. Basicamente, a doutrina entende a moralidade como os deveres de probidade e os deveres de boa-fé. Costuma-se dizer que o exercício da função pública não é uma obrigação, tirando o serviço militar. Ninguém é obrigado a ser servidor público, ninguém é obrigado a ser um agente público, ninguém é obrigado a ser votado. É uma escolha pessoal. Então, justamente por ser uma escolha pessoal, que a pessoa deve atuar com boa fé, ela deve buscar os interesses da coletividade, ela deve ser proba, ela deve ter deveres de probidade, né? Evitando o desperdício público, evitando a malversação dos recursos públicos. E o grande exemplo que o Supremo Tribunal Federal dá para o princípio da moralidade é justamente a súmula vinculante número 13, que trata do nepotismo. Ela também tem um pouco de impessoalidade, mas eles entendem que a maior parte dessa súmula vinculante vem do princípio da moralidade. A súmula tem um texto muito grande e eu vou sintetizar para vocês como é que é, mas a ideia é que é fora ou afronta a moralidade o fato de uma pessoa estar em uma posição superior e poder nomear alguém para algum cargo em comissão e a pessoa nomeada estar dentro do seu âmbito familiar. A gente não precisa explicar muito, mas a súmula fala em parente, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, são termos estritamente jurídicos, até terceiro grau. Então é aquela velha história. A partir do momento que eu me torno um gestor público, eu não posso nomear a minha esposa para algum cargo em comissão, porque isso seria utilizar da minha situação para um benefício pessoal, o que afronta a moralidade, afronta a boa-fé. Vale estudar esse tema, porque existem algumas situações em que se permite a nomeação de esposas ou irmãos, mas são casos específicos que o Supremo Tribunal Federal trata. A súmula vinculante vem para explicar justamente isso, que a regra é a não admissão da utilização dessa função de superioridade do nomeador para trazer um benefício, seja direto para ele ou indireto para algum familiar ou algum ao cônjuge ou companheiro. O quarto princípio que a gente vai tratar é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é a regra no mundo de hoje. Hoje a gente tem lei de acesso à informação, hoje a gente tem estruturas de discussão sobre governança, sobre prestação de contas, sobre transparência, e justamente porque a administração ela está atuando para a sociedade, ela está atuando para o interesse público, e ela tem que explicar o que ela está fazendo, ela tem que mostrar, ela tem que
demonstrar quanto ela gastou, por que ela gastou, e tem que deixar essas informações abertas para toda a sociedade, porque ela está atuando para a sociedade. A sociedade tem esse direito, né, de saber o que acontece. O princípio da publicidade está no artigo 5º da Constituição, quando ele fala, o artigo 5º trata os direitos fundamentais, todo cidadão tem, e está bem escrito lá, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. É lógico que a publicidade não é irrestrita, existem algumas informações que são de extrema importância para a segurança da sociedade e do Estado, e elas deverão ser resguardadas, mas a maioria das informações deve estar aberta ao público. A lei de licitações determina que os extratos do contrato sejam publicados, determina que o resultado da licitação seja publicado, o concurso público determina que a lista dos aprovados seja publicada. Isso porque a sociedade tem que ver o que está acontecendo com a administração, com os recursos que estão sendo geridos pela administração. E aí a gente passa para o último princípio, que é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é um princípio que não veio com o texto original da Constituição, ele surgiu, ou ele foi incluído no artigo 37, pela emenda 19 de 98. Só para contextualizar, a emenda 19 de 98 foi a emenda que tratou da reforma administrativa do Estado. Ela trouxe várias alterações para o artigo 37, muitas delas a gente já falou, algumas delas a gente vai falar. Mas o que é interessante é que o Supremo Tribunal Federal já deixou bem claro que, ainda que o princípio da eficiência não estivesse no texto da Constituição, entre o surgimento da Constituição em 1988 e entre a sua inclusão pela emenda 19, 10 anos depois, em 1998, ele já entendia que o princípio da eficiência era um princípio constitucional da administração pública. Por quê? A administração tem que fazer utilizando o menor número de recursos públicos e atingindo o maior número de beneficiados. A palavra-chave do princípio da eficiência é a otimização. Nós temos que fazer melhor com menos, sempre. A administração pública pauta-se por isso. Tem que atender mais gente, tem que arranjar mais vagas em escola, e tudo isso tentando reduzir custos ou aplicando técnicas mais avançadas. Ela tem que otimizar a sua prestação de serviço. As três vertentes que a doutrina traz para o princípio da eficiência, os três exemplos, são: a primeira delas, a avaliação e as reclamações dos usuários dos serviços públicos. Como a gente falava, a administração pública presta serviços públicos. Prestando serviços públicos, ela tem que permitir ao usuário falar se está bom ou se não está. Faz parte da eficiência, ela pode melhorar com aquilo. A partir do momento que ela tem muito médico cardiologista num lugar que raramente acontecem acidentes do coração, a administração pública tem que ouvir da sociedade local que eles estão precisando de psiquiatra, ou eles estão precisando de pediatra, ou eles estão precisando de fisioterapeuta ou dentista. Não é porque a administração consegue colocar vários cardiologistas que é cardiologista e pronto. Ela tem que ouvir da sociedade o que a sociedade quer. E o artigo constitucional, o 37, que ele fala bem assim: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente, olha lá, as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade do serviço. Então, eficiência é qualidade. E a administração tem que permitir ao administrado, à sociedade, que fale para ela se aquela qualidade está boa ou não. O segundo exemplo é a avaliação especial de desempenho, que o servidor público tem que cumprir para se tornar efetivo. A gente vai falar de servidores efetivos logo em seguida, mas o servidor se torna efetivo depois de 3 anos de serviço público no cargo que ele foi aprovado em concurso público. Só que não é só passar 3 anos.
justamente pela eficiência, para ver se aquele servidor é um servidor que vai contribuir para a administração pública, é que é exigida essa avaliação especial de desempenho. Ele precisa passar por um mínimo exigido pela administração para falar que ele é apto e que ele pode se tornar um servidor estável e continuar na administração. E o terceiro exemplo, ou a terceira vertente, são os cursos de aperfeiçoamento para servidores. A administração pública, custeando cursos para servidores é importante? É muito importante. Quanto melhor forem seus servidores, melhor o serviço prestado, maior atingimos a eficiência. Participações em eventos, tudo isso, quando voltados para a melhoria e o aperfeiçoamento do servidor, e isso vire a melhoria e o aperfeiçoamento do serviço público, está de acordo com o princípio de eficiência. O artigo que fala disso é o artigo 39, parágrafo 2º, que fala que a União, os Estados e o Distrito Federal, ou seja, todo mundo, manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Então, no Estado do Espírito Santo, a gente tem a escola, a ESESP, se não me engano, que ela faz esse serviço, e vários outros órgãos custeiam a participação em eventos ou a pós-graduação dos servidores públicos, justamente buscando a melhoria e a eficiência desses servidores. E a gente acaba de falar dos 5 princípios que estão no artigo 37, e o próximo tema a ser tratado aqui é a noção de servidores públicos. Quem são os servidores públicos? Eu botei um esqueminha aí no slide, para vocês vão dar uma olhada. Servidores públicos é um conjunto que tem vários subgrupos de servidores públicos. Eu não trouxe todos aqui, eu trouxe os mais importantes, que são aqueles relevantes para a gente, mas, primeiramente, são os servidores efetivos. Os servidores efetivos são aqueles que são aprovados em concurso público e que, depois dos 3 anos de prestação do serviço público e aprovação pela comissão especial de avaliação, eles se tornam estáveis. Tornando-se estáveis, o seu desligamento com a administração é diferente dos outros grupos de servidores públicos. A Constituição traz os casos em que será possível a exoneração ou a demissão de um servidor efetivo, que são situações diferentes, por exemplo, do servidor comissionado, que é o segundo grupo. O servidor comissionado é o que a doutrina chama de livre nomeação e livre exoneração. O que acontece? Existem alguns cargos que são voltados para direção, chefia e assessoramento. Por isso que o nome são cargos de confiança. Por quê? Você precisa de alguém que você sabe que estará ali e que vai contribuir na sua expectativa de confiança, e ele vai ocupar um cargo que envolve a direção, a chefia ou o assessoramento. Esses servidores não são aprovados por concurso público e eles também não têm estabilidade. Justamente por isso, é livre nomeação e livre exoneração. Inclusive, não há necessidade de justificação da nomeação e exoneração. Estou selecionando o advogado tal para ser o procurador do município porque ele é mestre, doutor, ele tem 20 anos de carreira. É desnecessário. Estou nomeando para assumir a função de procurador-geral o advogado tal. E, a partir do momento que a confiança se perder, estou exonerando o procurador-geral do Estado, do município ou de onde seja. Ele não precisa justificar, não precisa falar, ele não é mais meu amigo. E a ideia não é chamar os amigos. A ideia é chamar aquele que melhor exerceria a função de direção, chefia ou assessoramento. E a partir do momento que ele não cumpre mais essa expectativa, ele pode ser exonerado, sem justificativa. E a gente tem também um terceiro grupo, que são os agentes políticos, que são os vereadores, os prefeitos. Há na doutrina quem entenda que os secretários municipais também são agentes políticos, e eles exercem mandato.
Mandato por quê? Porque eles são eleitos. Então, eles também não gozam da estabilidade do servidor efetivo, mas eles também não podem ser exonerados a qualquer momento como cargo comissionado. Porque a sociedade os escolheu e, os escolhendo, eles têm que cumprir um prazo de mandato. Existem possibilidades, e atualmente a gente tem visto isso acontecer, de perda de mandato, mas não é por quebra de confiança ou porque ele não é mais apto ao exercício, mas é por alguma irregularidade, alguma ilegalidade que foi apurada, que foi processada e gera essa perda. Mas, em geral, na normalidade, em regra, os agentes políticos são aqueles que cumprem mandato, são votados pela sociedade. Esse grupo todo são os servidores públicos. Acho que as coisas mais importantes que a gente pode falar de servidores públicos é a remuneração do servidor público é sempre fixada em lei. Justamente porque a administração ela tem que atender um princípio de eficiência e ela tem que atender o interesse público, ela não pode pagar os servidores públicos ao seu interesse. Hoje, esse mês, João trabalhou muito, João merece ganhar 50 mil reais. Ou então, esse mês João não trabalhou muito, João merece ganhar R$1.000 só. Esse tipo de análise não compete à administração. A lei determina quanto o servidor público vai ganhar, justamente pelo princípio da legalidade. E mais relevante ainda sobre remuneração é o subsídio. O subsídio foi uma forma desenvolvida também na Emenda Constitucional 19 de 98, na reforma administrativa do Estado, de evitar os desvios na remuneração dos servidores, possivelmente evitar os supersalários. E a ideia é justamente que o valor recebido pelo agente ou pelo servidor público é único, e ele não pode acumular benefícios como tempo de serviço, como periculosidade, horário noturno. Ele somente pode receber, além disso, as verbas indenizatórias, que são as verbas recebidas para o exercício da função. Um bom exemplo de verba indenizatória é diária. Os servidores públicos trabalham no município específico no período da tarde. Só que, por uma necessidade daquele município, ele teve que fazer uma viagem para um município distante e, por isso, ele teria que dormir fora de casa por uma necessidade da administração. Justamente por isso que a administração deve custear para ele a alimentação, o pagamento da moradia, no caso da diária no hotel, e o transporte de ida e volta. Porque o exercício, aquela função que ele está exercendo é extraordinária e está sendo fora do seu local de trabalho. É uma verba indenizatória, ele vai receber ela porque ele está fazendo aquela função. Se ele não estivesse fazendo aquela função, se ele não tivesse que viajar, ele não receberia essa verba. O interessante sobre o subsídio é que ele é obrigatório para a carreira dos agentes políticos. O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição trata que o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. O que é isso? A remuneração dele é aquela definida em lei, e ele só vai receber algo além disso se for uma verba indenizatória. Diferentemente como era antigamente, que eram possíveis acumular gratificações adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação. Atualmente, vige o sistema do subsídio como forma de remuneração, principalmente dos agentes políticos, cumpridores de mandato eletivo. Outro ponto importante para a gente falar de servidor público, lembrando que isso aqui é uma aula de introdução ao direito administrativo, é a questão da exoneração e demissão. Quem quiser aprofundar nos temas, a Escola de Contas aqui do Tribunal oferece cursos próprios de direito administrativo, de servidores públicos ou de licitações, igual a gente vai falar logo em seguida. A ideia aqui é a gente dar uma noção geral de tudo.
E como eu ia falando, o segundo ponto importante sobre servidores públicos é a diferença entre exoneração e demissão. É porque é muito comum no dia a dia a gente ouvir falar de demissão. Fulano foi demitido, ou então ele pediu as contas, ele pediu a demissão. No direito do trabalho normal, na iniciativa privada, a demissão é só o desligamento do trabalhador com o seu empregado. Basicamente é isso. O que não acontece no direito administrativo. No direito administrativo a gente tem a exoneração e a demissão. Nos dois casos acontece a mesma coisa, o desligamento do servidor com a administração pública. Dali para frente, ele não será mais um servidor público. A diferença é que a demissão, ela obrigatoriamente está tratando de algo, de uma situação em que ocorreu uma ilegalidade por parte do agente. A demissão é uma forma de punição do agente. Ao passo que a exoneração é uma situação em que, por exemplo, ele não conseguiu ser aprovado pela comissão especial para fins de estabilidade. Ele não vai ser demitido, ele não cometeu nenhuma irregularidade, ele só não conseguiu fazer o mínimo esperado pela administração, razões pelas quais ele será exonerado. Ele também, se pedir para se desligar da administração, ele não será demitido, ele será exonerado. Esses são os dois pontos mais importantes sobre o servidor público e a gente vai passar a falar um pouquinho agora de licitações. Licitações é o que move a administração pública. A administração pública precisa comprar, ela precisa de recursos para oferecer alimento, para oferecer remédio, para fazer obras. E a Constituição determina que as licitações sejam a regra. Sempre será feita a licitação. Ocorre que existem algumas situações em que a lei excepciona a licitação, que são os casos de contratação direta. Mas a regra geral é que seja feita licitação para aquisição de bens, produtos e serviços. A lei mais importante sobre licitações atualmente ainda é a Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos. Não vai dar tempo da gente falar sobre toda a Lei 8666, longe disso. A gente vai dar uma introdução do que são as licitações, mas a Escola de Contas tem um curso próprio de licitações para quem tiver interesse em fazer. É um curso muito bom. Mas, em noções gerais, licitação, o que é licitação? A doutrina define como um procedimento administrativo vinculado, por meio do qual o Estado seleciona a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos: fazer o melhor negócio e assegurar a concorrência entre os licitantes. O que a gente está trabalhando aqui com licitações? É que licitações é algo que começa na ideia de contratar, vai passando por um processo que envolve o planejamento da contratação. Planejada a contratação, ela é lançada ao mercado para que os licitantes, os agentes privados, possam ingressar na licitação, e aí as suas propostas serão valoradas. Feita essa valoração, é declarado um vencedor. Feito esse processo todo, esse vencedor vai fazer um contrato com a administração. Então é um processo administrativo, não é só um ato, não é licitei, vou licitar porque eu estou precisando de um medicamento. Quanto medicamento eu estou precisando? Quem pode fornecer esse medicamento? Aí a gente lança o edital, as pessoas vêm e oferecem seus preços, a administração elege quem é o melhor para fornecer o medicamento e o ganhador fecha o contrato e a administração ganha o seu medicamento. Isso é um processo, e ali está falando em procedimento administrativo vinculado, porque a licitação tem um caminho e ela tem algumas modalidades. A modalidade mais importante é a modalidade de concorrência, que é a maior, que é a regra geral, é um procedimento subsidiário. Se você não souber, ou se você não tiver interesse em fazer outros, você pode fazer a concorrência. A concorrência é o procedimento mais amplo que a licitação tem. Mas existem outras modalidades de licitação. Existem algumas modalidades que estão fora da Lei 8666, por exemplo, o pregão eletrônico, também são modalidades de licitação, que estão fora da Lei 8666,
E eu marquei ali, ó, procedimento administrativo vinculado, justamente porque cada modalidade tem o seu caminho a percorrer. E existem situações em que, como o caso da concorrência, primeiro, serão verificados se os licitantes têm os requisitos mínimos para participar da licitação, para depois pegar as propostas dele, como existe no caso do pregão, essa inversão. Primeiro a gente vai ver quais são as melhores propostas e aquele que ganhar será verificado se ele tem condições de ser contratado pela administração. Se ele não puder, será chamado o segundo lugar, o terceiro lugar. Em vez da administração olhar todos os documentos, ela olha só daqueles que foram vencedores. Mas cada procedimento tem o seu caminho, e por isso que está ali, ó, é um procedimento administrativo vinculado. Se for lançado um pregão, tem que seguir as regras do pregão. Se for uma concorrência, tem que seguir. Se for um concurso, por exemplo, tem que seguir o caminho do concurso. A ideia da licitação, o objetivo número 1 é fazer o melhor negócio. Muita gente confunde a licitação como comprar o mais barato, e não é. Muitas vezes o mais barato pode se tornar o mais caro, porque vai ter que ser comprado de novo. Então a administração, ela tem que fazer o melhor negócio. Tem que ser o que melhor atende às suas expectativas com o menor custo, mas não quer dizer que seja sempre o mais barato. A Lei 8666, no seu artigo 3º, traz que sobre fazer o melhor negócio existem 2 princípios, que são princípios próprios das licitações, é a seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Que isso? Quando um princípio da lei é a seleção da proposta mais vantajosa, é que nós estamos buscando vantajosidade. A administração pode querer uma tecnologia que seja um pouco mais cara, mas que resolva melhor o problema. Não precisa ser sempre o mais barato, como eu vinha falado. E promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 123, e a título de exemplo, ela traz que licitações até R$80 mil serão executadas somente por microempresas e empresas de pequeno porte. O que é isso? É porque a administração, como ela tem que buscar o interesse público, e a licitação também deve buscar atender o interesse público, é melhor que uma empresa pequena, uma empresa regional, faça parte do procedimento licitatório, possa se desenvolver no procedimento licitatório. E justamente a lei traz esse princípio da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Óbvio que isso é um princípio, ele tem que ser colocado em conjunto com vários outros princípios. A ideia da licitação não é contratar a pessoa que está na cidade, que tem sede na cidade. A ideia é trazer a melhor proposta para a administração. Mas existem algumas situações que estão reguladas em lei, em que só poderão participar das licitações micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, justamente porque está se buscando desenvolvimento sustentável da região, ou do estado, ou nacional. Além disso, a ideia da licitação é assegurar a concorrência entre os licitantes. A gente volta naquele princípio da impessoalidade, né? A administração deve tratar todo mundo de forma isonômica. Esse é um bom exemplo. Todo mundo que for capaz de prestar o serviço da licitação tem que atuar em pé de igualdade. E os princípios que a lei traz para assegurar a concorrência entre os licitantes são o princípio da isonomia, que é um princípio constitucional, que decorre do princípio da impessoalidade. Todo mundo é igual perante a legislação, e a administração não pode criar benefícios para uns ou para outros para que eles ganhem a licitação. A vinculação ao instrumento convocatório, que é evitar que a regra do jogo mude no meio do jogo. A regra do jogo tem que ser colocada antes. Então, todos os licitantes vão jogar ali, naquela licitação, e vai ganhar aquele que melhor cumprir a regra. O problema é a regra mudar no meio do caminho. O que a lei veda é que a regra mude no meio do caminho, para que um ou outro seja beneficiado. Porque, a partir do momento que um é beneficiado, pela mudança da regra, o que a administração acabou de fazer é afrontar a isonomia, afrontar a impessoalidade. E o princípio do julgamento objetivo. A administração tem que valorar as propostas dos licitantes de forma igual. Então, se ela coloca que
o critério da licitação vai ser o preço mais baixo? A gente quer comprar um remédio. Como o remédio é patenteado, a gente quer o preço mais baixo. Quem oferece o remédio no preço mais baixo? Ela só vai poder aferir as propostas e será vencedora a proposta que tiver o menor preço. Óbvio. Se no meio da licitação a administração virar e falar, não, era o menor preço, mas eu também quero a empresa que entregue mais rápido. Tudo bem, poderia ser a empresa que entregasse mais rápido, mas isso deveria estar afirmado antes do edital, não depois que as propostas foram apresentadas, justamente para evitar afrontar a isonomia dos licitantes, evitar afrontar o instrumento convocatório ou evitar afrontar o julgamento objetivo. Se não foi definido nenhum critério sobre o tempo para a entrega dos remédios, só será aferido o menor preço, o preço mais baixo, que foi o critério elegido na licitação. E com isso, eu acho que deu para a gente passar por, basicamente, os pontos mais importantes do direito administrativo, pelo menos nessa noção introdutória. Convido vocês a continuar assistindo o curso e buscar outros cursos aqui na Escola de Contas. Está aí meu e-mail, estou à disposição também. Precisando de algo, só vir conversar com a gente. A nossa ideia aqui é tornar o trabalho de vocês mais fácil e mais prazeroso para ajudar o próprio tribunal e para ajudar a própria sociedade, para a gente trabalhar em conjunto. Muito obrigado.